hora, tá? Porque a gente não pode sair dos nossos encontros com qualquer tipo de dúvida. Então, vamos lá. Fazendo a inversão. Pessoal, olha só, eu gosto de trabalhar com esse mapa mental, tá? Então, veja, eu acho que para o aluno, visualmente, fica mais fácil para entender todo o conteúdo. Se vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, por favor, me avise. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso trabalhar com vocês a classificação, a estrutura, a espinha dorsal da parte especial do Código Penal, tá? Principalmente aí, colocando como exemplo o artigo 121, que é o homicídio, tá? Então, veja, toda vez que alguém perguntar a vocês qual é o bem juridicamente protegido de determinado crime, tá? Essa é uma pergunta corriqueira e muitas das vezes o aluno ele tem dificuldade em saber qual é. Interessante que quando nós vamos para o Código Penal, só deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ao Código Penal primeiro, para vocês verem o tanto que é fácil identificar qual é o bem juridicamente protegido. Basta que, quando você for estudar, você tenha ali o seu vade-mecum em mãos, ou mesmo que você não tenha o seu vade-mecum, esteja estudando pelo site da Presidência da República, ali o site do Planalto, é muito fácil. Então, veja, nós estamos aqui estudando o homicídio, artigo 121. Aí eu pergunto para vocês, qual é o bem juridicamente protegido? Está aqui, pessoal, ó o capítulo. O capítulo 1 nos fala, o bem protegido aqui é a vida, tá? Então, todos os crimes previstos no capítulo 1, todos eles, o bem juridicamente protegido é a vida. Então, no caso do homicídio, do infanticídio, da instigação ao suicídio, do aborto, todos esses crimes, o bem juridicamente protegido é a vida. Se nós vamos para o artigo 129, no artigo 129, o bem protegido é o quê? É a lesão corporal, tá? Na verdade, aqui é a incolumidade física e mental do indivíduo, tá? Esse é o bem juridicamente protegido nos crimes de lesões corporais. Quando nós vamos nos crimes ali do artigo 130 até o artigo 136, que é o capítulo 2, qual é o bem juridicamente protegido? Aqui nós protegemos o quê? São crimes que protegem a periclitação da vida e da saúde, tá? Então aqui, entre o artigo 130 e 136, a ideia são crimes de perigo em que colocam em perigo o quê? Não só a vida, como a saúde da pessoa. Tá? Entre o artigo 130 ao 136. No artigo 137, que é o crime de rixa, aqui também se protege o que é a incolumidade física da pessoa de uma forma diferente, tá? Porque o crime de rixa é um crime, é um só capítulo, é o capítulo 4, né? E nesse crime de rixa, nós temos aí tanto a incolumidade física, corporal, também como a saúde da pessoa, como a vida da pessoa, porque existe até a possibilidade do cometimento de homicídio, tá? No crime de rixa. No capítulo 5, por exemplo, dos crimes contra a honra, entre o artigo 138 até o artigo 145, qual o bem juridicamente protegido? A honra. Nos crimes contra o patrimônio, artigo 155, qual o bem juridicamente protegido? Está aqui, ó, patrimônio, dos crimes contra o patrimônio. Então, veja, pessoal, o tanto que é fácil nós identificarmos qual o bem juridicamente protegido. Basta a gente olhar o capítulo que nós estamos estudando. Tá? Basta nós estudarmos o capítulo que nós estamos estudando. Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, beleza? Beleza. PC que deu uma agarrada aqui, eu tive que reiniciar e aí já sabe, né? Tá certo, isso acontece. Paulo, eu estava conversando com seus colegas, com o Lucas e com a Natália, de que nós estamos fazendo uma revisão inicial sobre a parte geral, né, do Código Penal, uma revisão que vai nos ajudar a entender toda a parte especial. Então, é muito importante que eu relembre alguns conceitos com vocês, conceitos que vocês já estudaram, tá? Bacana. Pessoal, só um momentinho, só tem um negócio. Deixa eu arrumar um negocinho aqui, só um momento.
E é importante, Paulo, que você depois, eu vou passar um áudio no grupo, mas é importante depois você, como líder, conversar com seus colegas. Por quê? Não tem como eu ficar voltando todo o encontro a informações que já foram passadas. Até mesmo em respeito a vocês que estão assistindo aula, o nosso progresso ele é sempre contínuo. Tá? Então, se uma informação passada numa aula, ela não vai ser repetida na outra, tá? Eu posso repetir as informações mais importantes. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro de vocês, com a prova que nós iremos fazer, com a com as provas da OAB de concurso público que vocês farão, tá? Por quê? Eu primo pela excelência, tá? Então, vou trazer um monte de informações precisas para vocês que não serão repetidas. Então, é muito importante que 8h20 vocês estejam já preparados das 8h20 e pelo menos até as 11 horas, tá bom? Depois você conversa com o pessoal para reforçar esse horário e para que a gente possa aprofundar ao máximo, principalmente em termos de informações, tá? Luiz Pessoal, Eric, bom dia, tudo bem? Pode falar, Paulo. a tela tá congelada aí para você, da sua tela, não? A minha não. Eu estou te vendo aqui, o único que abriu a câmera até agora foi você. Então, eu tô me vendo e tá mexendo, mas na sua tá congelada. Ah, é? Não sei se é Então, aí ou se é aqui. provavelmente é a sua internet. Tanto é que eu vou Eu tô fazer. vendo normal aqui. Ah, então é a sua mesmo, Paulo. Vamos fazer o seguinte, eu já vou fazer a inversão da tela aqui, colocar no meu material para a gente seguir Bom com as dia. nossas informações. Eu vou de iPad mesmo, porque o computador aqui tá só fazendo raiva. Então lá, pessoal, então nós já vimos que o bem juridicamente protegido é exatamente em cima ali do capítulo, né, no nosso Vadmecum, ou a gente estudando ali pelo site do Planalto, nós vamos encontrar exatamente qual é o bem juridicamente protegido. No caso do artigo 121, é a vida. Pergunto a vocês, se eu colocasse isso numa prova e falasse o seguinte: qual é a rubrica marginal do artigo 121? Vocês sabem me responder? A vida. Não. Não. Qual é a rubrica marginal do artigo 121? E aí, Natália? Não sei o que significa rubrica marginal. Não vou mentir, não sei. O que é rubrica? O que é marginal? Alguém sabe? Luiz? Lucas? Matar alguém? Também não. Seria a vida? Não. Então lascou-se. Então vamos lá, mais uma vez para o Código Penal, tá? Se vocês tiverem o seu código aí aberto, o ideal é que vocês estejam com o seu código aberto, seu Vadmecum aberto, para vocês irem anotando, para vocês não esquecerem, tá? Então vamos lá, voltando aqui ao Código Penal, vamos voltar ao artigo 121. Pessoal, então veja, eu estou ensinando a vocês como identificar a estrutura dos crimes. Então, nós já sabemos qual é o bem juridicamente protegido, que é a vida. E agora eu perguntei uma pergunta simples. Qual a rubrica marginal do artigo 121? Pessoal, rubrica marginal é exatamente o nome do crime. E, se vocês olharem aqui, tanto na tela como no Vadmecum de vocês, é esse nome em negrito antes do artigo. Tá? Então, veja, qual a rubrica marginal do artigo 121? Homicídio simples. Qual a rubrica marginal do artigo 122? Essa parte em negrito, ó. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à mutilação. Qual a rubrica marginal do crime do artigo 135? Omissão de socorro. Qual a rubrica marginal do crime do artigo 157? Roubo. Tá? Então, o que é rubrica marginal? É o nome do crime onde nós encontramos. É a parte em negrito que está antes do artigo. Não é simples? Agora já sabe o que é rubrica marginal? De boa? Então, beleza. Professor, aceita o convite. Eu entrei pelo iPad aqui. Tá pendente aqui. Ainda não chegou para mim. Eita, lascou agora, viu?
Ainda não chegou. Mas assim que chegar, pode ficar tranquilo que eu aceito também. Não, eu vou dar uma reiniciada no meu modem aqui, porque não dá não, porque eu não vi nada do que o senhor falou aí, ficou tudo travado na tela. Ah, então pode reiniciar, gente. Eu vou dando seguimento aqui. Pessoal, voltando aqui. Então, veja. Então, nós já sabemos o que é o bem juridicamente protegido, já sabemos o que é rubrica marginal. Agora, nós vamos relembrar os conceitos que vocês viram em Direito Penal 1. A diferença entre lei penal incriminadora e lei penal não incriminadora, tá? Não sei se vocês se recordam, mas o seu professor de direito penal deve ter falado o seguinte, olha, o Código Penal, ele é dividido, ele tem 361 artigos, tá? E ele, só deixa eu voltar aqui. Pessoal, Código Penal, ele tem 361 artigos e ele é bipartido. Ele tem uma parte geral e ele tem uma parte especial. Parte geral vai do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. Tá? Nessa primeira parte geral, eu não encontro crimes, eu não encontro leis penais incriminadoras. As leis penais incriminadoras estão do artigo 121 ao artigo 361. Mas nessa parte especial, eu só encontro leis penais incriminadoras? Não, eu também tenho leis penais não incriminadoras. Então, por isso que é importante nós relembrarmos todos esses conceitos, para que nós consigamos fazer essa estratificação de cada um dos tipos, tá bom? Então, vamos lá. E vocês sabiam que o Código Penal tem 361 artigos? Sim ou não? Não. Mais ou menos. Sabia que tinha para 300. Então, é muito importante, Natália, que nós saibamos o que a gente está estudando. Então, se a gente sabendo a estrutura, fica mais fácil compreender o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, veja. Vamos falar nesse primeiro momento sobre o quê? Sobre a classificação da lei penal incriminadora. Então, a lei penal incriminadora, ou seja, são os artigos, a maioria dos artigos encontrados entre o artigo 121 e o artigo 361, são classificados como leis penais incriminadoras. A lei penal incriminadora, ela se biparte em lei penal incriminadora perfeita e lei penal incriminadora imperfeita. A lei penal incriminadora perfeita é quando ela tem o seu preceito primário completo, é quando ela tem o seu preceito secundário completo, tá? E tem alguns crimes, pessoal, que tem preceito derivado, outros crimes não. Nós vamos ver que o artigo 121 tem sim preceito derivado, tá? Mas nós já vamos entender essa classificação. E qual a diferença da lei penal incriminadora perfeita para a lei penal incriminadora imperfeita? Na lei penal incriminadora imperfeita, a doutrina chama também de lei penal em branco. Tá? Então, o que é a lei penal em branco? É uma lei penal incriminadora imperfeita. Por que imperfeita? Ou seu preceito primário é lacunoso, ou seu preceito secundário é lacunoso. Tá? Ele está faltando algumas informações. Eu não consigo compreender. Eu preciso em outra norma para saber o real sentido daquela lei. Tá bom? Então, a diferença da perfeita e da imperfeita é isso. Que na perfeita, só lendo o artigo, só lendo o preceito secundário, eu já entendo todo ele. Eu não preciso ir a outra lei. E a imperfeita é ao contrário. Ele é incompleto, eu preciso atrás desse complemento. Tá bom? Pois bem, agora é importante que nós saibamos identificar. Pessoal, vocês poderiam me informar no artigo 121 o que é preceito primário, o que é preceito secundário, o que é preceito derivado? Vocês sabem me informar? Sim ou não? O preceito primário seria matar alguém e o preceito secundário seria a pena prevista. E o preceito derivado? Ou o preceito derivado. E aí? Qual é? Preceito derivado eu não conheço. Eu sei o que o Lucas falou também. Então vamos fazer. Deixa eu voltar mais uma vez aqui ao Código Penal para nós entendermos como isso funciona. Vamos lá. Voltando ao artigo 121 e depois nós vamos aos demais artigos. Pessoal, lembre o seguinte. O que é preceito primário? Preceito primário sempre
vai ser a cabeça do artigo, como já dizia o ministro da Suprema Corte, Aires Brito, tá? Na doutrina, os senhores vão ver mais a palavra caput. Então, não é caput, não, é caput. Então, a pronúncia correta, caput. O que é caput? É a cabeça do artigo. O que é a cabeça do artigo? É exatamente a conduta descrita pelo legislador. Então, veja que o preceito primário do artigo 121, ele preceitua o quê? Matar alguém. Ele preceitua matar alguém, tá? Então, veja, preceito primário do artigo 121, prevê matar alguém. Esse é o preceito primário. Se eu pego, por exemplo, o artigo 124, qual é o preceito primário do artigo 124? O preceito primário do artigo 124 preceitua provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe o provoque. Então, o preceito primário é a conduta descrita pelo legislador, tá? Vamos lá. O crime, qual é o preceito primário do artigo 138? Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, veja aqui, mais uma vez, o que é o preceito primário? É a cabeça do artigo, é o caput do artigo, é a conduta descrita, é a conduta criminosa descrita pelo legislador. Isso se chama preceito primário, tá? Pois bem, preceito secundário. Pessoal, preceito secundário é a sanção penal. Veja que o preceito secundário, ele vem logo abaixo do preceito primário. Então, veja, o preceito secundário do artigo 121 prevê o quê? Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Veja o preceito secundário do crime do artigo 213, que é o crime de estupro. Veja que aqui eu tenho que reclusão de 6 a 10 anos. Olha o crime, o preceito secundário do artigo 312, que é o crime de peculato, é a pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá? Então, veja, voltando ao artigo 121, o preceito primário é a descrição da conduta criminosa. O preceito secundário é exatamente a sanção penal. Tá? Então, veja, quando eu tenho um preceito primário completo, perfeito, eu classifico lei penal e incriminadora perfeita e o seu preceito primário está perfeito. E quando ele é perfeito, preceito secundário, a pena, é quando eu entendo exatamente o tamanho da pena, tá? Então, veja que o artigo 121, ele é classificado como lei penal e incriminadora perfeita, tanto no seu preceito primário, quanto ao seu preceito secundário, ok? Pois bem. Professor, eu não sei o que é preceito derivado. Pessoal, preceito derivado é tudo aquilo que está abaixo da sanção penal. É tudo aquilo que estiver abaixo da pena. Então, veja que o crime do artigo 121, ele tem preceito derivado. Ele tem vários preceitos derivados. Ele tem o parágrafo primeiro, tem o parágrafo segundo. Pessoal, no artigo 121, eu tenho até o parágrafo 7º. E eu vou ter que classificar esse preceito derivado. Eu tenho que saber o que tem dentro desse preceito derivado. Mas antes disso, entenda o que é preceito derivado. Tá? Então, preceito derivado é toda e qualquer informação a respeito do artigo que estiver abaixo da pena. Isso é preceito derivado. Olha o artigo 122. O artigo 122, induzimento, também tem preceito derivado. Porque eu tenho o preceito primário, que é a conduta ali descrita na cabeça aqui do artigo, certo? E eu tenho o preceito secundário, que é a pena. Abaixo dele, eu tenho mais alguma coisa? Tem. Então, ele é o preceito derivado e depois nós vamos analisar esse preceito derivado. Mas olha o artigo 123. Pessoal, o artigo 123, ele não tem preceito derivado. Ele tem um preceito primário, que é o caput do artigo, ele tem um preceito secundário, que é o tamanho da pena, e abaixo dele já é outro crime, já é o artigo 124. Então, veja que o artigo 123 não tem preceito derivado. Se nós formos para o artigo 132, ou melhor, o artigo 131, o 131 também não tem preceito derivado. E tem vários artigos que não tem, tá? Então, veja, olha o exemplo aqui, para ver se vocês estão entendendo. Deixa eu colocar o crime do artigo 158, tá?
Pergunta aos senhores. Crime do artigo 158. Qual é a rubrica marginal do crime do artigo 158? Qual é? Extorsão. Exatamente. É o nome do crime. Essa parte em negrito antes da descrição da conduta. Então, essa é a rubrica marginal. Qual é o preceito primário da lei penal incriminadora previsto no artigo 158? O que ela prevê? Vamos, gente. Qual é o preceito primário do artigo 158? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Exatamente, é a descrição da conduta. Então veja que isso aqui é o preceito primário. Qual é o preceito secundário do artigo 158? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Exatamente, é a pena. Agora, existe preceito derivado? Sim, tudo que estiver abaixo da pena é preceito derivado. Então, nós temos o parágrafo primeiro, nós temos o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, tá? Então, veja, vocês já entenderam a estruturação, tá? Isso é muito importante. Então, você já sabe identificar o que é rubrica marginal, já sabe o que é preceito primário, já sabe o que é preceito secundário, secundário e também o derivado. Agora, nós vamos entender cada um desses preceitos. O que eu encontro dentro desses preceitos para que eu saiba fazer a classificação de crimes, que é muito cobrado em prova de concurso, tá? Então, vamos voltar ao meu material. Pois bem, então nós já sabemos a diferença de preceito primário, secundário e derivado. Pessoal, o que eu encontro dentro do preceito primário? Então, nós sabemos que o preceito primário, ele é o caput do artigo, ele é a conduta criminosa. O que eu encontro dentro dele? Eu vou encontrar o seguinte, eu vou encontrar um tipo penal simples, eu vou encontrar um tipo penal misto e eu vou encontrar as elementares, tá? Então, veja, qual a diferença de um tipo penal simples para um tipo penal misto alternativo? É a quantidade de verbos que eu encontro dentro do caput, dentro da conduta. Então, se eu consigo, pessoal, se ao ler um artigo, Paulo, agora sim, os dois, eu consegui as duas de você aí, já aceitei. Vamos lá. Se eu olho o artigo e ele só tem um verbo nuclear, eu já vou classificar o seguinte, que esse preceito primário dessa lei penal incriminadora, ele é simples. Exemplo, o homicídio, matar alguém. Pessoal, matar alguém. Ele só tem um verbo nuclear, que é o verbo matar. Então, o artigo 121 é classificado como que lei penal incriminadora perfeita, em que o seu preceito primário ele é classificado como simples. Tá bom? Agora, o que é um tipo penal misto alternativo? É quando eu encontro, dentro do caput do artigo, dentro da descrição da conduta, vários verbos nucleares. Vou levar vocês para o artigo 180, que é o crime de receptação, para que vocês entendam. Olha só o artigo... vamos ao Código Penal, vamos lá, artigo 180. Pessoal, olha o artigo 180. Olha os verbos, a quantidade de verbos. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio, alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então veja que eu tenho vários verbos. Então ele não é um tipo penal simples, ele é um tipo penal misto alternativo, tá? Só que esse tipo penal misto alternativo, ele se biparte em tipo penal misto alternativo de conteúdo variado e de conteúdo misto, tá? Então veja, por que ele faz essa divisão, tá? Deixa eu até colocar aqui na tela para vocês, para ficar fácil a compreensão.
Então, olha lá. Eu tenho esse tipo penal misto alternativo, ele se biparte em tipo penal misto alternativo de conteúdo variado e de conteúdo cumulativo. Qual a diferença de um para o outro? Pessoal, toda vez que nós analisarmos um crime que ele tem vários verbos nucleares, eu sei que ele é um tipo penal misto, tá? Agora, ele é um tipo penal misto alternativo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, em regra, se a pessoa, numa mesma conduta, pratica vários verbos nucleares, ele não vai responder por vários crimes. Ele vai responder por crime único. Por crime único, tá? Esse é a ideia do tipo penal misto alternativo de conteúdo variado. É o exemplo que eu passei a vocês do artigo 180 do Código Penal, tá? Então, veja, se a pessoa, numa mesma conduta, ele adquire um produto proveniente, por exemplo, de um furto, e aí ele faz o transporte, e aí depois ele acaba passando esse bem para uma outra pessoa, então veja que ele praticou 3 verbos do crime de receptação. Ele vai ser responsabilizado por 3 crimes de receptação? Não. Não, por quê? Porque esse é um tipo misto alternativo de conteúdo variado. De conteúdo variado. Um outro exemplo, deixa eu levar vocês a lei 11.343, que é a lei de drogas, tá? Que é a lei de drogas. Só um momento. Lei 11.343, que é a lei de drogas, na tela. Vamos ler o artigo 33. Pessoal, aqui eu tenho 18 verbos nucleares. Tá tudo referente ao crime de tráfico de drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, tender posse, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Então veja que eu tenho 18 verbos nucleares. Esse é um tipo penal misto alternativo de conteúdo variado ou de conteúdo cumulativo? De conteúdo variado. Se a pessoa, a respeito da mesma substância entorpecente, ele importa, tá? Ele prepara, ele guarda, ele entrega para consumo, veja que aqui eu tenho vários verbos nucleares. Ele vai responder por vários crimes de tráfico? Não, um único crime. Agora, olha olha o detalhe. Se eu importo uma droga hoje, suponhamos que eu sou importador e distribuo para determinadas pessoas. Se hoje eu importo cocaína, amanhã eu importo maconha, depois LSD e por aí se vai, cada uma dessas condutas é um crime específico. Cada uma dessas condutas é um crime específico, porque são condutas diferentes. Agora, se a mesma cocaína que eu importei, eu faço a distribuição, faço a venda, entrego para consumo, cedo gratuitamente para os meus amigos, etc., aí é crime único, porque são vários verbos nucleares, eu pratiquei vários verbos em cima de uma mesma conduta. Aí eu vou responder por um único crime, ok? Não esqueçam disso. Agora, são várias drogas em momentos diferentes, aí são vários crimes. Professor, entenderam? Pode falar, Paulo. Se for a mesma droga em momentos diferentes. Olha só, pessoal. Se for a mesma droga em momentos diferentes. Imagine, eu importei cocaína. Aí amanhã eu pego essa cocaína e coloco à venda. É o mesmo bem? É o mesmo bem. Então, se é o mesmo bem, eu vou aplicar a regra do tipo penal misto alternativo de conteúdo variado. Eu vou responder por um único crime. Por quê? É a mesma, ainda faz parte da mesma conduta. O STJ tem uma posição interessante. Ele fala o seguinte: uma única conduta desdobrada em vários atos. Então, uma única conduta desdobrada em vários atos. Tá? Então, veja, essa única conduta, ela pode se fracionar no tempo, tá? Mas tem que ser o quê? A mesma droga. Então, a mesma droga que eu importei, eu estou colocando ela à venda. Então, é o único crime de tráfico. Não, bacana, mas eu estou falando assim, aí, por exemplo, ele importou hoje, né? Cocaína.
Amanhã seria maconha, mas beleza. Mas se ele importou hoje cocaína, semana que vem ele importa cocaína de novo. É outro crime. Não é a mesma substância, são outras. Tá? Então veja que a substância não é o mesmo lote. Não é o mesmo lote, é um outro então são lote. Duas condutas. Aí são duas condutas, são dois crimes. São dois crimes, tá? Beleza. Pessoal, então viram o que é um crime? É um preceito primário, tá? Nesse caso, considerado misto, porque são vários verbos nucleares de conteúdo variado. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de conteúdo cumulativo, em que são vários verbos nucleares no mesmo artigo, só que se a pessoa cometer esses vários verbos, ele vai responder por crimes diferentes. Olha só que interessante. Vamos voltar ao Código Penal e vamos ao artigo 244. Abandono material. Na tela. Olha lá. Abandono material. Olha o primeiro verbo, deixar. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou ascendente inválido ou maior de 60 anos. Não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando pagamento de pensão alimentícia fixada, acordada, ou melhor, pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, e deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Tá? E tem uma outra conduta aqui no parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, veja, pessoal, pense naquela pessoa que deixa, ele tem ali uma família estruturada, tem uma esposa, tem filhos, suponhamos que tem até um parente inválido ou maior de 60 anos, que tá tudo depende dele. Aí essa pessoa simplesmente revolta com a vida e fala, quer saber, não vou ajudar mais ninguém. E a esposa está sem trabalho, ninguém na família trabalha, e ele era o único responsável por manter a família. E veja bem, olha que interessante aqui, ó. Só existe esse crime se não houver justa causa. Então, a pessoa está cometendo crime dolosamente, fala assim, eu quero que essa minha família morra, tá? Eu quero que eles morram. Então, veja, se a pessoa deixa sem justa causa de prover a subsistência da esposa, do filho, de um parente inválido ou pessoa maior de 60 anos, o pai, a mãe, etc., é um crime. Tá? Segundo crime, se ele deixa, também sem justa causa, de socorrer o seu pai, a sua mãe ou um parente, o seu avô, tá? Gravemente enfermo. Veja, sem justa causa, é um outro crime. E o terceiro crime, se tem uma pensão judicial, uma pensão alimentícia fixada por um juiz, e ele deixa de pagar essa pensão, ou ele sai do serviço para falar assim, não, eu não quero pagar. Eu vou para a cadeia, mas eu não quero pagar. E ele sai do serviço. Então, são três condutas completamente diferentes, no mesmo artigo. Neste caso, suponhamos que ele faça essas três ações num único dia, contra membros da sua família. Pessoal, ele vai responder por três crimes diferentes. Ele vai responder por três crimes diferentes, tá? Então, olha que interessante. Voltando ao meu material. Aqui, nós vamos classificar ele como o quê? Como um tipo penal misto alternativo de conteúdo cumulativo, porque as penas serão somadas, tá? São crimes diferentes, previstos no mesmo artigo, tá? Então, neste exemplo aqui do artigo 244, ele cometeu num só dia, ele deixou de sustentar a família dele inteira, nessas três situações diferentes que eu passei a vocês, ele vai responder por três crimes. E todas as penas serão somadas, tá? Todas as penas serão somadas. Então, em relação a um crime de 1 a 4 anos, suponhamos que ele seja condenado à pena mínima de cada um deles. 1 ano numa, 1 ano na outra, 1 ano na outra, tá? Então, aí ele já tem um mínimo de 3 anos de detenção. 3 anos de detenção. Entenderam a diferença do tipo penal misto alternativo de conteúdo variado para o tipo penal misto de conteúdo cumulativo? Entenderam? Sim. Um pouco. O importante, pessoal, é que vocês abram, depois da nossa aula,
vocês abram aí o Código Penal no site da Presidência, que ele vai estar extremamente atualizado, e façam esses exercícios, tá? Vai pegando cada um dos crimes e vai fazendo, ó, esse é um tipo penal simples ou é misto alternativo? Se ele for misto alternativo, ele é conteúdo variado ou cumulativo? Pessoal, a maioria dos crimes é de conteúdo variado, tá? A maioria dos crimes é de conteúdo variado. São pouquíssimas as exceções em que é de conteúdo cumulativo. No Código Penal, artigo 240. Os demais, tudo conteúdo variado. Tudo conteúdo variado. Tá bom? Pois bem, feito isso, nós já sabemos a diferença, tá? O que é rubrica marginal? Eu já sei a diferença de lei penal incriminadora imperfeita e imperfeita, já sei o que é preceito primário, secundário e derivado, e já sei que dentro do preceito primário eu tenho um tipo penal simples e tenho um tipo penal misto alternativo, de conteúdo variado e cumulativo. Perfeito. Agora, eu preciso saber que dentre esse tipo penal simples, pessoal, eu tenho as elementares de cada um dos crimes. E é isso que cai na prova de delegado. Pessoal, a coisa mais fácil é passar para delegado? É. Por que que é? É só você dominar as elementares de todos os crimes. É isso que cai. Concurso delegado. Geralmente, a parte de direito constitucional, a parte de todas as outras matérias que não sejam direito penal e processual penal, fazem referência também a crimes, mas de cunho constitucional, de cunho tributário e por aí você vai, de cunho financeiro. Então é importante que você saiba as elementares de cada um dos crimes, tá? Pois bem, eu tenho elementares de ordem objetiva, de ordem subjetiva e de ordem normativa, tá? A maioria dos crimes os preceitos primários possuem elementares de ordem objetiva, igual ao artigo 121. Igual ao artigo 121, tá? O que é objetivo? Qual a diferença da objetiva, subjetiva e normativa? Pessoal, quando eu falo em elementar objetiva, ele se difere da elementar subjetiva, porque na elementar subjetiva está dentro do preceito primário a intenção do agente. Então, veja, a diferença da subjetiva para a objetiva é essa. Na objetiva, existe uma intenção do agente? Não. Por exemplo, matar alguém. Eu não sei a intenção do agente quando ele tira a vida de alguém. Se foi porque o cara é corno e quis lavar a alma, a honra com sangue. Não sei se é porque ele teve uma briga ali por futebol e acabou tirando a vida da pessoa. Eu não sei se foi uma briga de trans. Eu não sei. Então, a elementar é de ordem objetiva, porque não está dentro desse artigo o que? A intenção do agente. Agora, quando eu tenho a intenção positivada dentro do artigo, aí eu falo que essa elementar é de ordem subjetiva. Vamos ao Código Penal. Vamos ao artigo 158 que eu coloquei para vocês na tela. Olha o artigo 158. Olha só, crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, olha só a intenção do agente, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Olha aí a intenção do agente. Então, o artigo 158, eu posso classificar esse preceito primário de lei penal incriminadora perfeita como o quê? Como um tipo, essa elementar, um tipo penal, veja bem, aqui eu tenho vários verbos. Então, é um tipo penal, não é simples, tá? Ele é um tipo penal misto alternativo de conteúdo variado. E as elementares, a elementar que se encontra no artigo 158, ela é de ordem subjetiva. Por quê? Porque tem o intuito do acusado. A intenção do acusado. Qual a intenção do acusado? Obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Esse é o crime de extorsão. Olha o 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Aqui não fala nem em econômica. Fala qualquer vantagem. Também essa elementar de ordem subjetiva. Olha o crime do artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou ameaça a ter conjunção carnal ou praticar com que ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Veja que aqui, pessoal, fala em ter conjunção carnal. Aqui, a doutrina fala que a intenção do agente é o quê? Satisfação da libido. Satisfação da libido, o desejo,
tá? Pessoal, não necessariamente. Então, veja que esse tipo, ele é objetivo, ele não é subjetivo. Por quê? Imagine vocês o seguinte. Imagine se eu coloco que o estupro só configura o crime de estupro quando a pessoa obriga a outra a ter relações sexuais para ele satisfazer a sua libido, a sua vontade de sexo. Se uma pessoa, suponhamos, ele tem uma verdadeira aversão à sua vizinha ou ao seu vizinho. Ele odeia o seu vizinho, a sua vizinha. E ele, num determinado momento, o ódio é tão grande que ele fala, não, eu quero humilhar essa pessoa. Eu vou praticar um ato sexual com essa pessoa, simplesmente para quê? Para humilhá-lo. Aí veja que a intenção do agente não é satisfação da libido. O interesse dele é humilhar, é menosprezar. E usa o estupro como ferramenta. Então veja que neste caso, ele comete crime de estupro. Se eu adotasse a ideia da doutrina, não seria crime de estupro. Por quê? Porque ele não cometeu o crime para satisfazer a sua libido. Ele cometeu o crime para quê? Para humilhar a pessoa. Então a gente teria que achar um outro crime que não o crime de estupro. Então, por isso que eu falo para vocês que o crime do artigo 203, ele é de ordem objetiva, não é subjetiva. A elementar é objetiva. Ou seja, não importa a intenção. Se eu, usando de violência ou de grave ameaça, eu pratico um ato sexual com alguém, é crime de estupro, pronto, acabou. Eu não preciso saber a intenção do agente. Se é para satisfazer a libido, se é para punir a pessoa, se é um estupro correcional, não importa. Não importa. Entenderam? Olha a diferença quando eu tenho essa elementar e quando eu não tenho essa elementar. Olha o artigo 158 novamente. Ó. Constrangir alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou outra indevida vantagem econômica. Por quê, pessoal? Se eu faço o constrangimento de alguém a fazer tolerar o que se faça ou deixar de fazer alguma coisa e não tem essa elementar, aí haverá ou a tipicidade da conduta absoluta, eu não respondo por absolutamente nada, ou haverá a tipicidade relativa da conduta. Eu não respondo pelo artigo 158, eu vou responder por um outro crime. Olha que legal! Olha que legal! Veja o artigo 146 do Código Penal. Olha lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido qualquer outro meio capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pessoal, se a gente tirar essa parte aqui, ó, o artigo 146 é a mesma coisa que o artigo 158. A descrição é a mesma. Então, qual a diferença do artigo 146 para o 158? No artigo 146, ele é de ordem objetiva, ela é uma elementar objetiva. O 158, ela é elementar subjetiva, tem a intenção patrimonial, ele tem que ter um ganho patrimonial. Então, se eu constranjo alguém, mediante violência ou ameaça, a não fazer o que a lei permite. Exemplo, imagine vocês o bullying que acontece nas escolas. Eu chego aí para um colega e falo, colega, amanhã eu não quero saber de você aqui na nossa classe. Se você vier, eu vou te dar um tiro bem no meio da testa. Então, veja, eu estou constrangendo a pessoa a não fazer o que a lei permite. Ou a fazer o que ela não manda. Tá? Então, veja que eu estou constrangendo essa pessoa. Eu estou constrangendo essa pessoa. Então, veja, nesse caso, é crime de extorsão? Não, não. Por quê? O crime de extorsão tem que ter um ganho patrimonial ilícito. Tem que ter um ganho patrimonial ilícito, tá? Então, imagine, se eu chego para a pessoa, ó, me passe a senha da sua conta bancária, porque senão eu vou te matar ou vou matar o seu filho. Isso é o crime de extorsão do artigo 158. Tá? Porque veja que ali eu tenho a intenção do agente. Então, por isso, pessoal, que eu preciso dominar as elementares. Porque se eu domino as elementares, eu sei qual crime que a pessoa está cometendo. Tá? E, por último, eu tenho as elementares de ordem normativa.
O que são elementares de ordem normativa? É quando o juiz tem que fazer um juízo de valor. Olha o artigo 55. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pessoal, essa coisa alheia é o juiz que vai analisar se essa coisa realmente não pertence ao acusado, se essa coisa não é uma res perdida, uma res delicta, uma res abandonada, tá? O juiz vai fazer esse juízo de valor, tá? Para saber se realmente é o crime de furto ou não. Então, veja que essa elementar do artigo 155, ela é classificada como uma elementar o quê? Uma elementar normativa. Ele é classificado como elementar normativa. Outra elementar normativa, olha lá o artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pessoal, essa influência do estado puerperal aqui, o juiz ele vai analisar. Primeiro, ele vai determinar que seja feita uma perícia para saber se a mulher, no momento daquela ação, se ela realmente estava influenciada pelo estado puerperal. O que é o puerpério? É aquele transtorno mental ocasionado por aquele excesso ali de hormônios e a dores do parto. Tá? E detalhe, pessoal, que a doutrina médica fala que o puerpério, ele se confunde com o parto em si e com a recomposição da genitália feminina, que pode durar até 3 meses. Mas para o direito penal, não. Por quê, pessoal? Olha que interessante. Durante o parto ou logo após. Então, veja que o juiz ele vai analisar quanto tempo após o parto que ele vai entender de aplicar esse puerpério. Então, veja que esse logo após dá uma ideia de imediatidade, dá uma ideia de horas, não de dias, de horas, tá? Então, veja, o artigo 123, essa elementar do artigo 123, ela é classificada como normativa. Por quê? Porque o juiz tem que analisar, ok? Então, voltando ao nosso material. Ou melhor, voltando aqui. Então, veja que é muito importante que vocês saibam fazer essa classificação, tá? Então, veja que agora nós sabemos que as elementares de todos os tipos, elas podem ser de ordem objetiva, subjetiva e normativa. E a depender, pessoal, olha que legal. Olha que legal. E a depender do crime, eu tenho que analisar as elementares. Por quê? Para que eu faça uma tipificação perfeita. Tá? Tipicidade de subsunção imediata é quando eu pego aquela conduta praticada pelo ser humano e acho o modelo previsto na lei penal e o encaixe é perfeito. Tá? Então, por exemplo, toda vez que eu tiro a vida de alguém, necessariamente é um crime de homicídio? Não. Não. Pode ser homicídio, pode ser instigação ao suicídio, pode ser infanticídio, pode ser aborto, pode ser lesão corporal seguida de morte, tá? Pode ser o crime de omissão de socorro com resultado morte, pode ser o crime de latrocínio, pode ser crime contra a segurança nacional, pode ser crime de estupro com resultado morte. Então, veja que eu preciso das elementares. Eu preciso das elementares. É em cima dessas elementares que eu vou saber que crime a pessoa cometeu. Olha que detalhe interessante, olha que detalhe interessante. Eu sou servidor público federal e eu sou lotado no Fórum de Águas Claras, tá? Imagine, vamos pegar o exemplo aí do Luiz, ou melhor, vamos colocar do Renato, que chegou há pouco. Tudo bem, Renato? Tranquilo? Vamos imaginar... Beleza. Vamos pegar o exemplo do Renato. Suponhamos que o Renato não seja servidor público federal. Suponhamos que o Renato não trabalhe no Fórum de Águas Claras. E aí eu chame o Renato e falo assim, Renato, houve uma busca e apreensão de uma joia. E tem lá 2 diamantes no Fórum de Águas Claras. E cada um deles vale R$1 milhão. Aí eu chamo o Renato e falo, Renato, vamos lá, vamos furtar esses diamantes? Eu quero presentear minha esposa com um diamante. Você não quer presentear a sua
a esposa, a namorada, etc., ou namorado com diamante? Aí o Renato fala, não, eu quero. Beleza, então vamos. Olha o detalhe. Aí nós vamos destrinchar as condutas. Primeira conduta. Eu falo, Renato, você vai ficar aqui no carro, eu vou utilizar da minha facilidade, deixa eu até mostrar a vocês. Eu chego na portaria e faço a identificação, tá? Faço a identificação. O segurança vai permitir a minha entrada ao interior do fórum e eu aproveito o meu cargo, as facilidades do meu cargo e acabo subtraindo de lá, tá? Os 2 diamantes, tá? E o Renato tá sabendo de tudo isso, ok? Beleza. Essa é a primeira conduta. Segunda conduta. Eu chego para o Renato, não falo para o Renato que sou servidor público federal, que tenho facilidades de acesso ao fórum, simplesmente falo para o Renato, Renato, vamos furtar? Vamos. Você fica no carro e eu vou entrar lá no fórum. E ele não sabe disso. Eu acabo entrando, usando as facilidades do meu cargo e etc. para subtrair esses bens. E a gente tem isso. Beleza. Terceira situação. Renato sabe que eu sou servidor público, tal, que eu sou lotado lá, tal, etc. Mas eu falo assim, Renato, vamos fazer o seguinte, para não dar problema para nós dois, vamos fazer o furto à noite, a gente pula um muro, a gente quebra a vidraça, a gente quebra a porta e subtrai de lá esses bens. E assim a gente procede e consegue tirar de lá esses 2 diamantes. Pergunta a vocês, principalmente os que querem ser delegados. Eu e Renato cometemos crime? Primeira pergunta, sim ou não? Vamos, gente? Cometemos? Cometemos. Agora a pergunta, segunda pergunta. Nós cometemos o mesmo crime nessas 3 condutas ou foram crimes diferentes? Ou tem punições diferentes? É desse jeito que eu vou cobrar de vocês na nossa prova. Eu vou trazer um caso para vocês me darem a tipificação. E aí eu pergunto a vocês, houve crime? Qual crime? Ou quais crimes? Quais são as responsabilidades jurídicos penais de Quênio e Renato nas 3 condutas? $100 pontos para quem conseguir responder. 200 pontos para quem conseguir responder. 300 pontos para quem conseguir responder, Jesus. Vamos, gente. Pode dar a nota da prova aí, que acho que não vai sair, não. Tá, eu vou tentar, então. Em uma das condutas, você comete crime contra a administração pública, porque se fez valer do cargo para obter vantagem própria, não sei se seria peculato. E o Renato, se souber da sua condição e atuar, ele também comete, mesmo não sendo servidor público. Se ele não souber, ele responde por furto e você continua respondendo por peculato. E caso os 2 pulem o muro e tal, os 2 respondem por furto. Aí, Lucas, perfeito. Ganhou os 300 pontos. Aí, ó, perfeito. E me lembre, Lucas, de você, me lembre no dia da nossa prova, falar assim, professor, eu tenho 300 pontos com o senhor. Me lembre disso, porque eu vou esquecer, tá? Mas me lembre que eu vou colocar. Pessoal, é isso que nós chamamos de elementares. Olha só, na primeira conduta, eu falei a vocês que eu e o Renato sabia da minha condição de servidor público, e eu e Renato, utilizando as facilidades do meu cargo, tá, subtraímos de lá os 2 diamantes. Nesse caso, Renato não é servidor público, mas como ele sabe que eu sou servidor público, e a elementar, olha que interessante, vou colocar para vocês artigo 30 do Código Penal. Só um momento, artigo 30 do Código Penal, para vocês entenderem o dinamismo dessa questão. Artigo 30. Olha só. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Veja que isso é um caráter pessoal, ser servidor público federal. Então, não se comunica. Então, em regra, se o artigo fosse até aqui,
Eu ia responder pelo peculato, artigo 312 do Código Penal, e o Renato iria responder pelo crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Mas olha a parte final, olha a exceção. Salvo quando elementares do crime. Pessoal, qual a diferença de elementares e circunstâncias? As elementares estão no preceito primário, estão no caput do artigo, estão na cabeça do artigo. Então, se essas elementares estiverem lá dentro, vai se comunicar para outra pessoa se ela souber disso. Ela tem que saber. Ela tem que saber. Tá? Então, vai se comunicar. Aí a pessoa, mesmo não sendo servidor, vai responder pelo crime. Tá? Agora, se essa circunstância está no preceito derivado, está lá nos parágrafos, pessoal, aí não se comunica. Olha que legal, não se comunica. Olha o exemplo. Vamos ao artigo 123. Infanticídio. Pessoal, isso aqui dá um nó na cabeça da gente. Então, veja. Matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pessoal, então nós estamos falando da mulher grávida que está com transtornos mentais, seja por causa de excesso de hormônios em seu corpo, seja por causa das dores do parto. Então ela, naquela agonia, naquele transtorno, ela acaba querendo tirar a vida do próprio filho como se fosse melhorar a situação dela. Então veja, isso é crime? É crime. Só que foi um crime de homicídio. A criança nasceu. A criança nasceu, mas como ela está no estado puerperal, ela não vai responder com a pena de 6 a 20 anos. Ela vai pegar uma pena de detenção de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos. Então, beleza, tranquilo. Por quê? Por causa desse transtorno mental. É constatado por perícia. Agora, imagine vocês o seguinte. A mulher, em estado puerperal, suponhamos que ela esteja aí fazendo um parto humanitário, um parto doméstico, aí contrata aí uma enfermeira, alguma coisa assim, e ela, naquele momento de loucura, ela chega para a enfermeira e fala para ela matar a criança, que ela não aguenta mais, que ela quer a morte da criança. E a enfermeira, não, eu não posso, eu não posso. Aí ela pega e tira da bolsa dela R$ 5.000 e fala, enfermeira, tá aqui o dinheiro. Mate essa criança e leve o dinheiro. E a enfermeira vai lá e estrangula o recém-nascido. Pessoal, neste caso, a enfermeira, ela vai responder pelo infanticídio ou ela vai responder pelo homicídio? E olha só, homicídio qualificado mediante paga e mais a causa de aumento de pena que ela tirou a vida de uma pessoa menor de 14 anos. Pergunta aos senhores. Ela vai responder pelo 121 ou 123? E aí? 121, né? 123 ela precisaria auxiliar. Mas ela matou por si só. E aí, pessoal? Ok, Natália. Quem mais? Alguém tem posicionamento diferente? Não pode enquadrar com os dois, não, né, pessoal? Não. Não, futuro delegado. Você tem que escolher um. Nesse caso, não pode ser os dois, não. Acho que a 121 assim, a não ser que você faça o seguinte: o 123 para a mãe e o 121 para a enfermeira. Aí tudo bem. Agora, para uma só pessoa, uma só conduta, você colocar 2, 3, 4, 5 crimes, aí é complicado. Então, aproveitar que o senhor deu a resposta aí, é o 121 para a enfermeira. Pessoal, e aí, Lucas? O que você acha? Acho que é o 121. Lucas, você tá vindo também. Que isso? Gente, é o mesmo raciocínio a respeito do servidor público. O que eu acabei de ler para vocês? Não li para vocês o artigo 30? O artigo 30 não fala que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo se elementares do crime. E nesse caso, o puerpério, ele não é elementar do crime? Tá no artigo, tá no preceito primário. Tá no preceito primário. Gente, por mais que seja um absurdo, tem 3 correntes, aí os doutrinadores se debateram e não sei o que, inventaram várias situações, mas o que prevalece é que a enfermeira, mesmo que ela tenha recebido paga,
Mesmo que ela tenha tirado uma vida de uma pessoa que não seja seu filho, ela vai responder pelo infanticídio juntamente com a mulher, em coautoria. Em coautoria, tá? Por quê? Por causa das elementares. Por causa das elementares. Então, se a elementar é de ordem, se é elementar, ela vai comunicar a outra pessoa se dela tem conhecimento. Então, se a enfermeira, sabendo que a mulher está em estado puerperal, e mesmo assim fala, não, vou pegar esse dinheirinho, pega e leva. Então, veja, ao meu sentir, um absurdo. Tanto é que isso já caiu em provas de concurso, e tem muitos doutrinadores que defendem o fim do artigo 123, e essa dicção do artigo 123 deveria estar num parágrafo no artigo 121. Por quê, pessoal? Porque aí essa modalidade da mãe que tira o próprio filho no estado puerperal seria tido como homicídio privilegiado, que estaria dentro do artigo 121. Aí sim, a mãe responderia pelo privilégio e a enfermeira responderia pelo homicídio com a causa, o homicídio qualificado com a causa de aumento de pena, tá? Mas como o nosso legislador não pensa, tá, nessas iniquidades, ele deixa aí o artigo 123 como tipo autônomo, coloca isso como elementar e dá essa zebra danada, tá? Então, assim, na hora que vocês forem estudar, vocês vão ver que tem 3 correntes doutrinárias, tá? Defendendo aí o posicionamento aí de vocês. Mas o que prevalece por hora é esse, que é elementar. Que a elementar comunica-se ao partícipe ou coautor. Tá bom? Tá certo? Voltando aí ao meu material, pessoal. Voltando ao meu material. Então, veja que nós já estudamos aqui sobre o preceito primário. Pessoal, o preceito secundário, você já sabe que é a pena, né? É a sanção penal. E olha aqui o tanto de informações que eu preciso que vocês analisem toda vez que olhar a pena de um crime. Toda vez que olhar a pena de um crime, tá? Então, veja, no preceito secundário, pessoal, no preceito secundário, o artigo 100 é o artigo 106 do Código Penal, e também o artigo 24, o artigo 62 do Código de Processo Penal, vai falar sobre o quê? Sobre a ação penal, que a ação penal ela pode ser pública e pode ser privada. A pública, ela é subdividida em pública incondicionada, pública condicionada à representação da vítima ou requisição do Ministério da Justiça, ou pública subsidiária da pública. E a ação penal privada, ela pode ser dividida em ação penal privada propriamente dita, a ação penal ou exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então, veja, toda vez que a gente olhar a pena, já comece a lembrar da ação penal, já comece a lembrar do que? Se aquele crime é de ação penal pública ou se é ação penal privada e dessas variações, tá? No caso do homicídio, é tranquilo, é ação penal pública incondicionada. É ação penal pública incondicionada, tá bom? Então não se esqueçam disso. Ação penal pública incondicionada. Pois bem, continuando. Quando a gente olha o tamanho da pena, eu já sei do regime de cumprimento da pena, tá? Eu já sei ali o seu mínimo e máximo. Então, veja, quando a gente olha para o homicídio simples, em que a pena mínima é de 6 a 20 anos, eu sei que se o acusado, ao final, ele for condenado e pegar a pena mínima, o regime inicial de cumprimento de pena será o regime semiaberto. Por quê? Artigo 33, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. A linha A é quando a pena... o regime será fechado, inicialmente fechado, quando a pena for o quê? Superior a 8 anos. Se for 8 anos, é regime semiaberto. Então tem que ser 8 anos e um dia, 8 anos e um mês e não sei o quê, para que o início da pena seja regime inicial fechado. Regime inicial semiaberto, a pena tem que ser maior que 4 anos e não pode exceder a 8. É a linha B, do parágrafo 2º, artigo 33. Ok? E o regime aberto é igual ou inferior a 4 anos. Tá? Então, veja, só de olhar a pena, eu já sei. Ah, mas se ele pegar uma pena máxima, se é 20 anos, é tranquilo, o regime inicial vai ser o fechado. Tá? Vai ser o fechado. Ok? Agora, detalhe. Se for crime hediondo, pessoal, crime hediondo, a pena mínima é 12 anos. Se a pena mínima é 12 anos, então é tranquilo o regime inicial o quê? Fechado. Tá bom? Agora, uma pergunta que eu coloquei para vocês.
E se o crime hediondo, ele é inicialmente fechado, como forma obrigatória, ele pode ser obrigatoriamente fechado, ou ele pode ser inicialmente semiaberto, por exemplo. E aí, o que vocês acham? Vamos, gente. Crime hediondo. Nada? Repete isso, por interrompido aqui. Tá, vamos lá. A minha pergunta: se no caso de um homicídio considerado hediondo, se o início de cumprimento da pena dele vai ser inicialmente fechado, integralmente fechado, ou pode ser o semiaberto? Inicialmente fechado. Então vamos lá. Primeiro, nós tivemos várias modificações na Lei 8.072/90. E veja que o crime considerado hediondo, em 1990, ele cumpria a pena toda ela no regime integralmente fechado. Só que no ano 2006, o Supremo julgou isso inconstitucional. Aí, o nosso Congresso Nacional mudou e colocou o seguinte, no parágrafo 2º lá, do artigo 2º. Ele colocou que, obrigatoriamente, não importa o tamanho da pena, o regime seria sempre inicialmente fechado, com direito à progressão para o regime semiaberto e aberto no decorrer do cumprimento da pena. Só que o Supremo veio novamente e decretou isso inconstitucional. Falou, ó, é o juiz que vai aquilatar isso no momento da aplicação da pena. Então, hoje, pessoal, como regra geral, depende da pena, tá? Então, suponhamos aí no caso, existe uma única possibilidade do regime hediondo na figura do homicídio simples, em que a pena é de 6 a 20 anos. É quando é praticado por grupo de extermínio, mesmo que praticado por um só agente. Então, tecnicamente falando, é a única possibilidade de um crime, um homicídio simples ser considerado hediondo, tecnicamente. Por quê? O professor Guilherme Souza Nutti fala que é impossível, porque todo crime praticado em atividade típica do grupo de extermínio, ou ele vai ser qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou ele vai ser classificado como motivo fútil, ou ele vai ser classificado como meio cruel. Então, assim, ele sempre vai ser qualificado. Ou seja, a pena é de 12 a 30 anos. Então, sendo de 12 a 30 anos, nós já sabemos que o regime inicial é o quê? O fechado, pronto, acabou. Com direito à progressão. Agora, como existe essa possibilidade técnica, não na prática, mas técnica, de o homicídio simples ser considerado hediondo quando praticado por um grupo de extermínio, então veja, ele é hediondo, mas é homicídio simples, em que a pena é de 6 a 20 anos. E se a pessoa pegar, por exemplo, a pena mínima, 6 anos, pessoal, o regime inicial de cumprimento de pena vai ser o semiaberto. Vai ser o semiaberto. Tá bom? Então lembre-se de todas essas informações que eu passei a vocês. Em cima da pena, pessoal, que a gente também vai ver sobre a progressão dessa pena. Agora, olha que interessante, aqui é um problema sério. Não sei se vocês estão estudando, porque a progressão de pena, eu tenho que saber se o crime ele é simples ou se ele é hediondo. Se ele é um crime comum ou se ele é hediondo, tá? Porque se ele for um crime comum, antes da mudança da LEP, do artigo 112 da LEP, era 1/6 da pena. Era 1/6 da pena. Só que o pacote anticrime mudou isso. E a partir do dia 20 de fevereiro de 2020, não é mais 1/6 da pena. Ou melhor, antes era 1/6 da pena. Hoje, pessoal, deixa eu até colocar aqui na lei. Cadê? Lei 7.210, artigo 112. Só um momento, que eu vou colocar para vocês. Cadê? Aqui. Deixa eu colocar. Olha só que interessante. Antigamente, estava aqui, ó, 1/6 da pena. Agora, com o pacote anticrime de 13, a Lei 13.964/2019, não existe mais esse 1/6 da pena. Pessoal, agora, o crime comum é isso aqui, ó. Ou é 16%, ou é 20%, ou é 25%, ou é 30%. Tá? Olha só. Ou é 30%. Isso nós falamos de quê? De crime comum. Ok?
Então, deixa eu voltar aqui ao meu material. Só um momento, voltando. Olha só. Então, antigamente, antes de 2019, tá? Antes, ou melhor, 2020, era 1/6 da pena. E agora, pessoal? Deixa eu copiar aqui novamente. Agora, pessoal, é 16% da pena, se o apenado for primário e tiver cometido o crime, né, sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20% da pena. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Tá? Olha só, olha as diferenças. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. E 30% da pena se o condenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça. Tá? Então, veja, essa é a nova dicção. Então, olha o problema da lei do direito penal, a questão do direito intertemporal. Se nós trabalharmos com um caso em que a pessoa cometeu o crime, suponhamos, em dezembro de 2019, e está sendo condenado agora, pessoal, ele vai ter direito à progressão da pena se ele cumprir 1/6 da pena. Agora, se ele cometeu no dia 25 de janeiro de 2020, aí não é mais 1/6, aí eu vou analisar, tá? Se é 16%, se é 20%, se é 25% ou se é 30%. Então, vocês têm que lembrar disso, ok? Agora, e o crime hediondo? Antes dessa modificação, pessoal, o crime hediondo, antes da Lei 13.964, ele era o quê? Era 2/5 da pena se ele era primário ou 3/5 se era reincidente. Após a Lei 13.964, agora mudou. Veja que... Só deixa eu mudar aqui. Isso aqui. Sai fora. Então, se é após a Lei 13.964, aí eu tenho que saber 40%, 50%, 60%, 70%. 40%, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se ele for primário, tá? Agora, 50%, são 3 situações de 50%. Primeiro deles, se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, sendo ele primário. E, nesse caso, vai ser vedado o livramento condicional. Então, se ele for primário e o resultado do crime hediondo praticado por ele foi com resultado morte, 50% de progressão, para ele sair do regime fechado para ir para o semiaberto, tá? 50% também, se ele for condenado por exercer o comando individual, coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. Tá? Então, se for uma organização e se ele for o chefe. E outra situação, quando ele for condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Tá? Então, se ele também ele participava dessa milícia privada, é 50%. Ok? Beleza. 60%, pessoal, se ele for reincidente na prática de crime hediondo. Então, veja, se ele é primário, 40%. Se ele é primário, mas teve resultado morte, 50%. Agora, se ele é reincidente em crime hediondo, mas sem resultado morte, 60%. Agora, se ele é reincidente em crime hediondo com resultado morte, aí ele vai ter que cumprir 70% no regime mais gravoso, tá? Em tese, no regime inicialmente fechado, para depois ele ter direito à progressão. Tá? E para a gente finalizar essa parte aqui, pessoal, mulher em situação especial. Mulher em situação especial, ela sempre vai cumprir o quê? 1/8 da pena. É o parágrafo 3º, tá? Mulher em situação especial. A situação especial são esses requisitos que eu vou colocar aqui a vocês. Olha só, que legal. Mulher em situação especial. Olha só, os requisitos são cumulativos. Ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá? Então, não pode ser crime com violência ou grave ameaça. Ou ela praticou um furto, ou ela praticou tráfico, tá bom? Segundo, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente. Terceiro, ter cumprido ao menos
1/8, pessoal. Olha que legal. Então, eu tenho 16%, 20%, 25%, 35%, 40%, 50%, 60% e 70% para os homens. Para as mulheres, nessa situação em especial, basta ela cumprir 1/8 da pena para ela ter direito à progressão, tá? Ela deve ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. E, por último, ela não pode ser integrada à organização criminosa. Então, toda vez que a gente olhar para o preceito secundário, nós temos que lembrar dessas situações do crime comum e do crime hediondo e da mulher em situação especial, como se dará essa progressão de pena. Tá bom? Fechou? Continuando, pessoal. Eu ainda tenho que falar para vocês, ou melhor, deixa eu falar aqui rapidinho e aí a gente faz o intervalo. Interceptação telefônica. Pessoal, a Lei 9.296 de 96, no seu artigo 2º, fala que eu tenho que olhar a pena para saber se o juiz pode decretar a interceptação telefônica ou não. E lá, pessoal, fala o seguinte, que a interceptação telefônica não pode ser determinada nos casos em que o crime é apenado com detenção. Só nos crimes apenados com reclusão. Então, veja, nós vimos que ali no caso do infanticídio é detenção, não é reclusão. Então, no infanticídio, o juiz nunca pode determinar, para obtenção de meio de prova ali, a interceptação telefônica. No homicídio pode. Por que no homicídio pode? Porque a pena é de reclusão. Tá? Então, olha o tanto que é interessante a gente analisar a pena. Prescrição. O artigo 111 do Código Penal, ele fala o seguinte: regra, teoria do ressalto, da consumação e etc. Pessoal, é em cima da pena fixada pelo juiz ou em abstrato que eu vou analisar a prescrição. Se não existe uma sentença, eu vou analisar a pena olhando o seu máximo, sempre o seu máximo, tá? No caso do homicídio, são 20 anos o máximo da pena, ele vai prescrever no máximo da prescrição, que são 20 anos. No caso ali do infanticídio, a pena máxima é 6 anos, então ele vai prescrever em 12. No caso do furto, em que a pena máxima é 4 anos, ele vai prescrever em 8. Tá? Então, veja, eu sempre vou olhar o máximo da pena se não houver sentença. Professor, se tiver sentença, aí você vai saber o valor, o tamanho da sentença e você vai para a tabela do artigo 109 e você vai ver em quanto tempo vai prescrever. Se é em 3, se é em 4, se é em 8, se é em 12, se é em 16 ou se são em 20 anos. Tá bom? Fuga do preso, pessoal. Lei Processual Mista Híbrida, artigo 366. Depois eu vou explicar para vocês isso aqui, que é um pouco complicado. Eu quero relembrar a vocês dessa norma híbrida do artigo 366 e a referência ali a respeito da pena. Fiança. Pessoal, eu vou olhar também a pena, tá? Então, se a pena não ultrapassa 4 anos, o delegado pode arbitrar a fiança, tá? Se a pena máxima do crime é superior a 4 anos, somente o juiz poderá fazê-lo se o crime não for considerado hediondo, inafiançável. Está lá no artigo 322 e seguintes do CPP. Na verdade, no artigo 323 vai ter os casos ali de inafiançabilidade. Tá? Então, lembre, pena até 4 anos. O juiz pode arbitrar, ou melhor, o delegado pode arbitrar a fiança? Sim. Acima de 4 anos, somente o juiz poderá fazer, pena máxima. Tá? E o juiz tem alguns casos que ele não pode, que são os casos de crimes hediondos, ação de grupos armados e etc. Nos casos em que foi quebrada a fiança e etc. Tá bom? Prisão preventiva. O artigo 312 e 313 vai falar sobre a prisão preventiva. E no 313, pessoal, fala lá que a pena tem que ser de reclusão e a pena tem que ser superior a 4 anos. Olha que requisito interessante. Tá? Então, veja. O juiz pode decretar a prisão preventiva de quem pratica furto? Regra geral, não. Porque a pena tem que ser superior a 4 anos. Tá? E o furto, a pena máxima é 4 anos. Tá? No furto simples. Mas pode ficar tranquilos que nós vamos aprofundar isso também. E o caso da prisão temporária, que é a Lei 7.960 de 89, em que ela elenca vários crimes em que pode ser decretada a prisão temporária, é um rol taxativo. E lá, pessoal, só existe um crime contra o sistema financeiro em que a pena é de detenção. Todos os outros são de reclusão. Todos os outros são de reclusão. Então, veja, é necessário eu tomar um cuidado muito grande com o quê? Com o preceito secundário, com a pena.
Com preceito secundário, com a pena. Tá bom? Entenderam até aqui? Tranquilos? Não estão assustados? De boa? Rapaz, de boa não é não, professor. Tem vários anos de prática. Paulo, por isso que eu gosto de trabalhar com os meus alunos de forma profunda, mostrando para eles tudo. Então, assim, eu mostro para você a real. Por exemplo, tem muita gente que é apaixonado em cargos de delegado, de juiz, promotor e etc. Gente, não é fácil ganhar 25 mil reais por mês, não. Não é fácil, senão qualquer um ganharia. Então, assim, se vocês querem ganhar 25 mil reais aí por mês, vocês têm que pagar o preço. Tá? Então, por isso que eu estou aqui para ajudá-los. Para ajudá-los. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e aí a gente vai aprofundar ainda essas noções aí, para a gente entender aí tudo que cerca esses crimes da parte especial, tá? Para efetivamente, na aula que vem, a gente entrar realmente no homicídio. Ou melhor, hoje mesmo a gente já vai entrar no homicídio. Ou melhor, a gente já está falando sobre homicídio, mas de uma forma, de um leque maior, tá bom? Quanto tempo aí, professor? São 9h53. Vamos fazer o seguinte, às 10h10, tá bom? Porque geralmente é 20 minutos, mas vamos... 10h10 eu acho que tá bom, não tá? Fechou. Então, beleza. Tchau, tchau.